Olá, caros alunos. Então vamos fazer mais uma questão de filosofia que também caiu no Enem de 2019. A questão é sobre um filósofo do século XX chamado Derrida. Vamos lá. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirige a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política depende disso. Toda uma ética se decide aí. Esse texto foi tirado do livro Papel Máquina, de Jacques Derrida. Na verdade, Derrida ele vai defender a hospitalidade em vários momentos, em entrevistas. Ele quer estabelecer uma lei da hospitalidade no contexto migratório contemporâneo. Ele vai falar um pouquinho que a gente tem que ter o direito de hospitalidade, ou seja, as pessoas elas têm que ser acolhidas nas cidades de refúgio, nesse contexto migratório. E você não pode ter uma condição para isso, né? Você não pode ter uma condição para ser abrigado. Ele propõe nos seus escritos uma hospitalidade incondicional, que manda os países abrirem as portas a cada um e a cada uma e a todo e a qualquer outro e a qualquer um que chega, né? Mesmo sem identificação de onde quer que viesse ou quem fosse. É a ideia de cosmopolitivismo, né? A ideia do cosmopolita, que nós somos cidadãos do mundo, né? Essa hospitalidade, ela é prescrita para a cidade de refúgio e ela exatamente trata dessa ideia de você não impor de maneira alguma condições. Antes de saber, indagar o que quer que seja, você tem que fazer o quê? Acolher as pessoas, né? Reconhecendo-lhes como elas são, reconhecendo a sua identidade, né? E também integrando-as ao ambiente. Mas não, integrar não é anular. Aí nós vamos falar logo da primeira alternativa aí, ó. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de, letra A, anulação da diferença? Não. Quando você acolhe, você não pode anular a diferença, você tem que reconhecer a diferença, né? Então você não pode dar uma relevância à diferença, mas também não pode anular a diferença, né? Letra B, cristalização da biografia, parece um pouquinho com isso também, né? A cristalização da biografia ela pode sugerir a separação da identidade do que recebe da identidade do que é recebido. Isso reforça que não existe uma integração do migrante nesse sentido, né? Então, da mesma forma da primeira, né, que a anulação da diferença ela vai exigir que o indivíduo migrante se adeque ao local que ele está chegando, né, negue suas particularidades, suas diferenças, etc. Né? Letra C. Incorporação da alteridade. Olha, essa seria mais aceitável, né? Por quê? Porque ela vai pressupor exatamente que você incorpore o outro sem anulá-lo, né? Essa é uma ideia interessante, né? A letra D, ela poderia ser supressão da comunicação. Olha, não, lógico que não, né? Porque isso significa o impedimento da comunicação e vai contrariar exatamente a ideia que ele vai propor aí, né? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, ou seja, pressupõe sempre a necessidade de se comunicar com o outro, né? Igual ele fala, né? Não como um inquérito policial, né? Você não vai indagar ao outro como se estivesse investigando o outro, não, mas para acolhê-lo. Qual é o seu nome? E não impor isso como condição, né? A letra E, verificação da proveniência. Isso também reforça esse caráter de inquérito policial, de você investigar o outro, de controlar o outro, de impedir a hospitalidade. Então, para ele, você tem um dever ético de acolher o outro. Isso depende também a política, é uma arte também, essa arte do acolhimento. Tem diversos momentos, Derrida vai trazer à tona essa questão, essa defesa da hospitalidade, né? Ele morre em 2004, ou seja, bem recente ainda, né? Então, durante esse período todo, ele nasceu em 1930, né? Ele vai defender a hospitalidade como uma alternativa para que os países eles se tornem
nações de todos, né? Você vai defender um certo tipo de cosmopolitivismo, né? Que as pessoas sejam cidadãos do mundo, sejam reconhecidos, que você tenha uma adequação ao contexto migratório contemporâneo. A letra C seria a correta exatamente porque vai desenvolver a ideia de hospitalidade a partir da aceitação do outro, da incorporação do outro, mas não da anulação da diferença e nem de você ressaltar a diferença, né? Receber o outro, aquele que migra, sem impor condições para que isso aconteça, né? Então, basicamente, essa que é a questão. E é interessante que isso também pode ser ampliado para outros contextos, por exemplo, que a gente vivencia na nossa própria nação, né? No nosso próprio meio social, quando a gente pensa nas pessoas que são discriminadas de alguma forma, né? Quando você ressalta a diferença ou quando você anula a diferença. São dois extremos que a gente tem que sempre evitar, né? Para não acontecer qualquer tipo de discriminação contra o outro. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.